Olá, pessoa encantada, tudo bem com vocês? Eu sou a Janaína Santos e este é o canal da Biblioteca da Bruxa Apimentada. Vem comigo! Olá, pessoa encantada! Vídeo de terça e vídeo de terça é vídeo ou de Nora Roberts ou de livro novo. Como semana passada foi de Nora Roberts, então essa semana é de livro novo. Eu estava devendo para vocês uma resenha de um livro que eu estava lendo, que eu falei que eu estava lendo, que era O Caminho do Louco. Lembra que eu falei autor nacional, essas coisas? Então, autor nacional, gente. Esse aqui, mas depois eu vou deixar nos, aqui no vídeo, tá? A capinha, bonitinho, link da Amazon. Então, este livro aqui, ele é do Alex Mandarino, tá? Ele tem 344 páginas, como vocês puderam perceber, eu li no Kindle, né? No Kindle, se eu não me engano, até o mês passado, ele estava grátis para quem tinha assinatura do Prime, tá? E no Limited também. Eu não sei como é que tá esse mês, mas eu vou dar uma olhadinha e eu deixo os links para vocês, tá bom? A editora é Avec. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Avec Editora, que é de Porto Alegre. O nome desse livro é O Caminho do Louco, é uma série, Guerras do Tarô, tá? Então, no final, na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar, como ele deixou no final do livro, eu vou deixar para vocês também o site da série, As Guerras do Tarô. Vou deixar o site dele. Ele deixou o site da série, o site do autor, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre do que se trata. Então, o título ele já fala um pouquinho, ele é sobre as cartas do tarô. E o Caminho do Louco é a pessoa que se descobre louco, né? É uma trama, pode ser policial? Pode. Ela lembra bastante, sabe? Os livros do Dan Brown, mas sem lembrar. Vocês conseguem entender? Teoria de conspiração com a Igreja Católica? Então, por que eu falei que lembra um pouco o Dan Brown sem ser Dan Brown? Porque não é uma coisa assim, não é que não seja. Não é parecido com o Dan Brown no sentido do tipo de teoria de conspiração que o Dan Brown cria. Mas ele tem aquele elemento ali de conspiratório, entendeu? De clima conspiratório. Então, é um grupo que se denomina tarô, né? E existem os arcanos maiores, os arcanos menores. Então, você vai ver, são personalidades. O que eu gostei dessa representação de tarô é que, assim, dá para você casar o arquétipo da carta com a pessoa. Entende o que eu quero falar? Porque a gente sabe que o tarô, ele é
composto por 78 cartas, onde nós temos 22 arcanos maiores, mais o zero, ou o que é o louco, certo? Então, e esses arcanos maiores, não que os arcanos menores não sejam assim, na verdade, a gente sabe que são arquétipos construídos, né? Então, tanto que a gente tem lá, né, nós temos aí toda uma linha de estudo sobre autoconhecimento a partir do tarô. Eu não vou entrar muito nessa vertente sobre o que cada carta diz, o que cada carta porque a gente não está na linha esotérica aqui, né? Eu já estou falando dos arquétipos e como é a construção do tarô. E tem os arcanos menores, 8 de pau, 5 de espada, 3 de ouros. Então, tem todos os arcanos menores que fazem ali a retaguarda. Mas a gente sabe que você já pode jogar o tarô ou trabalhar com autoconhecimento ou pegar os principais arquétipos das 23 cartas, que são as 22 cartas arcanos maiores e o zero, que é o louco. Muitas vezes o louco é o zero, muitas vezes o louco está no começo do baralho, às vezes está no fim do baralho, no fim, né, dos 22 arcanos, depois do mundo. Mas, de toda forma, ele é como se fosse o coringa, né? Ele é o que passeia entre, né? Porque ele tem um aspecto todo dele de busca, né? O louco, ele tem aquele arquétipo de busca, de desapego, de curiosidade, de conhecimento. Então, é nessa vertente que a gente vai, que ele vai trabalhar. Não estou falando que ele vai falar, não é livro didático de jogo de tarô. É um livro que ele contém uma história e o cara teve um boom maravilhoso de colocar, né, o tarô contra a igreja. A igreja católica, ela, de muitas formas, ela é uma panela, né? Ela é um baú para teorias de conspiração, porque nós sabemos que a igreja está aí desde muito tempo e ela tem escondido muitas coisas e tem muitas coisas que ela não quer que nós saibamos, e isso não é teoria de conspiração, né? Porque, como toda religião, ela é usada como massa de manobra, né? Como, como uma ferramenta para massificação, né? Mais ou menos isso. Para pensamentos em massa, para, vamos dizer, colocar as pessoas na linha, formar uma teoria, uma mesma linha de pensamento, para pessoas, pessoas ou a massa mesmo, mais cordata, né? Mais calma, mais conformada, vamos colocar assim, né? Ela foi usada nesse sistema durante muito tempo e eles gostavam disso no passado. Tanto é que a igreja acumulou muito, muito, muito dinheiro. Mas a questão aqui não é essa. Ele vai começar falando, parece um livro policial, que no começo dele parece muito um livro policial, que vai tá tratando ali você já vê que é conspiração, você já vê que é segredos, tem muito a ver com isso, entendeu? Você já vê logo no começo que tem a ver com segredos, tem a ver com coisas que vão mudar, ou a compreensão, ou se vierem a público vão manchar uma imagem, ou vão gerar mais explicações e dúvidas, assim, e teorias, essas coisas todas. Então, nesse sentido, já começa muito assim. E já começa também com essa premissa e logo em seguida vem assassinatos.
Então, pronto, tá aí, é lindo. E nesse meio do caminho, em que está acontecendo roubos, assassinatos, conversas que você não entende muito, que não faz muito sentido, essas coisas, tem um homem, né, que está aqui no Brasil e ele está insatisfeito com o serviço dele. E, meu, é justamente isso. Você está num clima de conspiração mesmo, assassinato, roubo, é, quem não devia estar conversando, que está conversando com pessoas, é uma coisa meio obscura, meio mais ou menos assim, e do nada cai na vida desse cara que está aqui no Rio de Janeiro e você fala, né, o que aconteceu? E aí, nesse momento, ele vai se desenrolar algumas coisas. Com a insatisfação dele, vai se desenrolar algumas coisas, ele vai tomar algumas atitudes. E ali na frente, logo um pouquinho assim na frente, ele vai descobrir que ele é o louco do baralho do tarô. E aí vão vir pessoas explicar isso para ele. Né? Ele começa uma jornada sem perceber que começou uma jornada, na verdade, né? Ali, a partir da insatisfação dele, ele começa uma jornada e ele não percebe que ele está numa jornada, só que ele é de um ponto que vai levando a outro, que vai levando a outro. Então ele começa no Rio, vai parar em Roraima e de Roraima dá um pulo em Manaus e de Manaus já está lá no México, Peru, Pirâmide Maia, essas coisas todas, entendeu? E dali vai parar em outro lugar, entendeu? Então lá ele vai começar a perceber, literalmente, que ele está numa jornada lá no México. Que ele começa a perceber que ele está numa jornada e que começam a vir algumas questões que ele vai procurar algumas respostas dentro da percepção dele de que ele está numa jornada. E aí ele conhece as pessoas. Nesse livro vai ser apresentado para nós a torre, o mago, o imperador, o louco, né? O imperador, o sol, a estrela, a sacerdotisa e a estrela. Se eu não me engano, são esses que são apresentados. E depois a imperatriz, né? E depois e a partir disso vai desenrolar essa história. Então é um livro ágil, tá? Não é um livro chato para você ler, é um livro ágil. Ele é um livro interessante, porque quando você começa a achar que ele vai ficar maçante, ele dá guinadas, ele tem pontos de virada, e ele vai para um outro ponto, dá do que está acontecendo. Ele passeia pelo Rio, como eu já falei, né? Rio, passa pelo Amazonas, passa pelo México, vai para Londres, passeia pela Itália, volta para Paris, então dá uma rodada boa em vários lugares, é um passeio mesmo. Esse rapaz que se descobre ser o louco, ele tem uma jornada agora dentro do baralho para cumprir e é explicado para ele isso. Ele tem que fazer o que se chama o caminho do louco, e o caminho do louco nada mais é que ele passar por todas as casas dos 22 arcanos, né, maiores, ou visitar os 22 arcanos maiores. Então ele tem que começar pelo mago, ir para a imperatriz, chegar no imperador e assim vai, até encerrar a sua jornada ou encerrar o seu caminho, que é o caminho do louco no mundo, que é a carta de número 22. Sendo que, mais uma vez,
o arcano O Louco, ele pode ser considerado 0 ou arcano nenhum, porque ele é como se fosse o Coringa, ele não tem número. Mas ele tem que completar esse caminho, essa jornada como o caminho do louco. E ao longo deste caminho que vai ser apresentado para ele, por cada arcano que ele passa, explica uma faceta do louco, mas também explica uma faceta deste grupo que se denomina o tarô, qual que é a função deles, o que eles procuram, qual que é a significância deles, né, dentro do todo do mundo, dentro do que eles querem fazer no mundo, o que eles querem mudar no mundo, qual que é o verdadeiro propósito deles. E ao longo disso, eles estão reunindo, eles ficaram muito tempo esperando para colocar um projeto em andamento, né? Uma ação, um projeto em andamento, e eles tinham que esperar o momento certo, e neste momento em que o louco começa, se descobre o louco e ele começa o caminho dele, é o momento em que as peças foram colocadas em ação, para poder aquele projeto se concluir do baralho. Ao mesmo tempo, eles perdem alguns outros arcanos, e um dos arcanos explica que cada vez que se perde, se morre um arcano, tem que se procurar o próximo arcano, que é uma pessoa que vai despertar, né? Despertar, aquele arcano vai despertar em uma pessoa, e eles têm que achar quem é a pessoa correspondente a esse arcano desperto, porque o baralho não pode ficar incompleto. Então, nós temos isso também, né? No momento em que o louco desperta, e ainda faltam 3 cartas. Falta o julgamento, a torre e tem mais um que está faltando. Mas, enfim, fora o louco, faltavam 3 cartas. E essas cartas tem que esperar ser despertas, e depois que elas forem despertas, as pessoas, né, forem despertas, essa pessoa tem que ser descoberta. Então, no momento em que o louco desperta, quase que na mesma época, a torre morre. Então, com o louco despertando e ele começando a fazer o caminho do louco, ainda faltam 3 cartas no baralho. Faltam a torre, o enforcado e o julgamento. E eles estão esperando esses arcanos serem despertos, né, para poder achar essas pessoas. E fora, como eu estava falando, fora isso, né, com toda essa, tem isso acontecendo dentro do baralho, tem esses movimentos acontecendo, tem os movimentos fora, e isso tem bastante ação, né? Essas viradas têm bastante ação. Então, é um livro muito bom, eu gostei. Não é um livro comprido, não é um livro cansativo. Ele tem 350 páginas, ele é um livro gostosinho de ler. Você lê rapidamente, se você pegasse uma rotina de leitura, você consegue ler rapidamente. Eu confesso que eu li o Porém Bruxa mais rápido, mas o Porém Bruxa eu li de uma tacada só, né? Eu parei para ler. Este eu fui voltando ao ritmo, mas é um livro gostoso de ler, não é ruim. Eu gostei muito da escrita deste autor, Alex Mandarino. Eu gostei da forma como ele escreve, eu gostei da fluidez da escrita dele.
Não é, apesar de se tratar de bastante coisas, eu achei que eu ia ficar meio confusa. Não fiquei confusa, eu consegui entender perfeitamente e consegui, foi o que eu falei, consegui identificar. Ele me lembrou, quando começou algumas teorias, ele me lembrou um pouco Dan Brown, ali entre Código da Vinci e Entre Anjos e Demônios, né, tal. Mas ele só me lembrou o Dan Brown por causa da temática da Igreja Católica. Bispo, cardeal, essas coisas. Bispo, monge, cardeal, essas coisas todas. Só por isso que ele me lembrou Dan Brown. Não é porque a escrita é igual, não é porque entendeu? Nada disso. É porque nós somos feitos de comparações, né? Nós somos feitos nós temos base, nós formamos nossa base de pensamento, nossas bases por comparações. Como eu já li Dan Brown, eu já li Anjos e Demônios, eu já li acho que tudo que o Dan Brown escreveu, eu já li. Então, surge bispo, cardeal, essas coisas todas, tem esse pezinho na igreja, eu já lembro logo dele. Então foi só por isso que eu fiz esse comparativo. Me lembrou Dan Brown só por causa da temática de teoria de conspiração com a igreja, tá? Um pouquinho também porque tem um pedaço ali que se passa em Londres, aí tem a Scotland Yard, a gente já sabe como é que funciona, Scotland Yard, né? Então, como é que funciona mais ou menos, como é que é o pensamento deles. Então, como é que eles gostam de morder um osso e não largar mais. Então, tem um pouco disso, porque tem isso, tem assassinato, tem essas coisas, tem perseguição em plena Londres, tem perseguição em plena Itália. Gente, em plena Itália, Roma ali tem perseguição de carro, uma coisa muito louca. E é uma coisa, mistura tudo. Eu gostei muito. Então ele passeia por tribos indígenas, ele passeia por arquitetura maia, inca lá, fala um pouquinho disso. Ele vê, a gente ouve falar sobre Montparnasse, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Ali, mas é um bairro francês, ali perto da Torre Eiffel. A gente ouve falar um pouquinho de Roma, um pouco de Londres, tem um pouco da Irlanda, se eu não me engano, né? Que vai lá para a sacerdotisa, que está lá em outro lugar, entendeu? Então é legal, a pesquisa foi boa, é muito bem informativo, eu gostei. Eu vou deixar todos os links dele aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o site da série, conforme ele deixou no final do livro. Vou deixar o site dele também, se vocês quiserem se interessarem. Vou pedir para o editor colocar aqui, em algum pedaço daqui, a capinha do livro para vocês verem, tá bom? Então foi isso, essa foi a indicação de livro dessa semana. Estou tentando manter minha promessa de só indicar autor nacional. Vocês viram que eu estou cumprindo. O único que eu falei internacional aqui foi o Joey Hill. Depois dele, todos foram nacionais. O próximo vídeo de terça vai ser Nora Roberts. Mas aí vai ser livro único, tá? Não vai ser. Ah, não, tem que fazer Mortal, né? Tem que fazer Mortal. Eu vou ver se eu vou fazer o Mortal ou livro único. Mas eu tenho que fazer Mortal porque eu fiz três livros. Como eu peguei a trilogia, eu fiz três de uma vez, né? Tá bom. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Se eu vou pegar um livro único, eu vou pegar Mortal. Um Mortal para vocês. O quarto Mortal. O terceiro Mortal. Vou ver aqui, tá? Mas se vocês quiserem indicar outra coisa,
Deixe nos comentários se vocês quiserem indicar. Gente, rapidão, muito rápido. Tá feio o negócio aí fora. Se cuide. Se você puder ficar em casa, você fica. Não vai passear, não, não é o momento, não é o momento. Se a gente se cuidar bonitinho, nós teremos vários momentos para retornar e fazer um monte de coisa. Agora não é o momento. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você não puder ficar em casa, se você tem que trabalhar porque as pessoas não vivem de vento e o Estado não faz a parte que ele deveria fazer, mas enfim, isso é uma outra história. Eu já falei que eu não vou discutir política aqui. Mas se você não puder ficar em casa, usa máscara, álcool em gel. Não dá para usar álcool em gel, porque nem todo mundo tem direito de poder ficar comprando álcool em gel. Não dá para comprar álcool em gel toda hora. Aonde você chegar, lava a mão, sabe? Porque é assim, você saiu do trem, do metrô, do ônibus. Se você está indo para o seu local de trabalho, antes de chegar lá, vai ter um álcool em gel lá na frente. Se não tiver também, corre pro banheiro, lava a mão antes de colocar a mão no rosto, tá? Lembra de trocar de máscara a cada 2 horas, 3 horas. Não fica com a máscara muito tempo. O ar fica viciado. Se você esquecer, for com a mão suja lá, você pode se contaminar, porque você pode ter colocado a mão em um lugar que estava contaminado, tá? É isso, gente. Se cuidem por você e pelos outros. O uso de máscara não é só para você se proteger, você protege os outros também. E os outros que eu falo nem são tanto os outros da rua, mas os outros da sua casa. Tá bom? É isso. Se puderem, fiquem em casa. Se não puder ficar em casa, vão para a rua, mas se cuidem, tá? Se apeguem, porque o negócio tá feio. E a gente tem que pelo menos tentar fazer a nossa parte e tentar ficar bem, né? Assim, psicologicamente bem com tudo que está acontecendo, tá bom? O vídeo de hoje foi isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, avisa para eles, tá? Para a gente poder aumentar lá o engajamento do canal. Deixe o like nesse vídeo, é importante. O like é muito importante, tá bom? Eu vou deixar todas as informações aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até sábado, ok? Beijos!